O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros mártires. Inácio, que nasceu em Portugal, na cidade do Porto, em Portugal, com 31 outros portugueses e 8 espanhóis. Então, um grupo considerável. Inácio de Azevedo, nasceu em 1527 e com 26 anos, em 1553, ele foi ordenado sacerdote jesuíta e logo partiu para o Brasil como missionário. Chegando aqui ao Brasil, ele viu que existia uma grande necessidade de evangelização, muitas pessoas que precisavam ser evangelizadas. Ele retorna para Portugal para juntar um grupo para que viesse com ele para cá em missão. Consegue então reunir um grupo considerável, esses 39 companheiros, e quando eles estão vindo agora definitivamente para o Brasil, para evangelizar o Brasil, eles são interceptados por um grupo de corsários, de protestantes franceses, que os mata, que são todos assassinados. Antes de partirem, sim, isso aqui é um dado singularíssimo, importantíssimo, antes, quando Inácio de Azevedo está juntando o grupo que viria definitivamente para o Brasil, ele vai ao Papa e pede a autorização, porque até então não era permitido, a autorização de fazer uma réplica de um ícone de Nossa Senhora, Salus Populi Romani, Maria, salvação do povo romano, isto é, ela que é instrumento de salvação de Deus, de proteção de Deus para a salvação do povo de Roma, como um sinal de proteção de Nossa Senhora. Isto é, ele iria trazer o ícone como um sinal de que Nossa Senhora estaria protegendo aquele grupo, como um sinal de que Nossa Senhora iria abençoá-los naquela missão. E o Papa concedeu, e ele fez essa réplica, e ele trazia consigo no navio este que foi interceptado pelos protestantes franceses e que os franceses mataram todos eles. O bem-aventurado Inácio de Azevedo recebeu primeiramente uma machadada na cabeça, enquanto estava agarrado ao ícone de Nossa Senhora, dizendo que ele morria pela igreja,
e foi lançado ao mar e agarrado ao ícone de Nossa Senhora, ele morreu. E aí nós poderíamos dizer: mas padre, ele foi ao Papa, ele pediu autorização para conseguir um ícone, para fazer uma réplica do ícone de Nossa Senhora, para que ele fosse protegido, para que ele tivesse fecundidade no seu ministério. E parece que não valeu de nada, porque ele morreu juntamente com todo o grupo. E se nós fizermos uma contraposição com a primeira leitura de hoje, a primeira leitura de hoje parece que é de uma tonalidade totalmente diferente da memória celebrada. Isto é, enquanto na memória nós celebramos a morte desses 40 homens que colocaram a sua confiança em Nosso Senhor e na Virgem Maria, e que morreram, na primeira leitura nós vemos o que? Israel, que é retirado do Egito e que sai livre. E parece então que a primeira leitura mostra que Deus protege o seu povo, de que Deus liberta o seu povo. E o Evangelho, e a memória parece demonstrar que Deus não cuida do seu povo. E meus santos, são apenas duas facetas, duas faces de uma mesma realidade. Tanto na primeira leitura nós vemos o cuidado de Deus, como na memória que hoje nós celebramos, nós vemos o cuidado de Deus. Deus cuidou de Israel, livrando de todos os males e fazendo Israel ser liberto do Egito. E Deus cuidou de Inácio de Azevedo e os seus 39 companheiros naquele martírio, porque primeiro, meus santos, a graça do martírio é uma graça sobrenatural. Nós, por nós mesmos, nós não temos forças para suportar o martírio. Ore você, quando o sofrimento bate à porta da sua vida, quando as dificuldades visitam você, se você não rezar, se você não tiver os joelhos dobrados, fincados no chão, a sua fé vacila. Você começa a desanimar na sua fé. Você começa a se sentir tentado a pensar que Deus o abandonou, que Deus não ouve mais as suas preces. Quanto mais quando somos visitados pelo martírio, isto é, pela expressão máxima do sofrimento de uma pessoa aqui na terra. Então Nossa Senhora cuidou quando Inácio de Azevedo estava ali agarrado ao ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani. Ele estava sendo cuidado por Nossa Senhora e os seus 39 companheiros, porque não apenas ele morreu sem renegar a fé, não apenas ele morreu dizendo que morria pela igreja, mas os 39 companheiros. É interessante que Santa Teresa d'Ávila, que tinha um parente entre aqueles 8 espanhóis, ela tão distante deles, ela viu o momento em que eles eram martirizados e entravam no céu. Ela viu esse momento. E foi um momento, meus santos, ou melhor, foi uma realidade tão gloriosa, que até um que não iria morrer, pediu um hábito, vestiu um hábito, para que ele tivesse a graça de morrer com aquele grupo. Isto é, em si seria Inácio de Azevedo e 38 companheiros, porque um tinha sido preservado, que era o cozinheiro. Então um outro vestiu o hábito para que ele completasse o número de 40, porque ele queria morrer por Cristo. Ele via
que era uma glória muito grande. Meus irmãos, eu repito, uma realidade sobre a qual eu já falei tantas vezes aqui. Se nós quisermos ser católicos sem uma visão sobrenatural, vai ser sempre um fardo. Isso que eu estou falando, ou é uma realidade de uma sabedoria muito sobrenatural, muito superior a uma sabedoria humana, ou é loucura. Porque o que eu estou falando aqui é exatamente isso. Sofrer e morrer por Cristo é uma graça maravilhosa. E quando eu digo isso, meus santos, que sofrer e morrer por Cristo é uma graça maravilhosa, eu não estou dizendo isso a partir de uma sabedoria humana. Eu estou dizendo isso a partir de uma sabedoria divina. Os meus afetos, eles dizem que sofrer por Cristo é horrível. Os meus afetos dizem que sofrer por Cristo, como qualquer outro sofrimento, é repulsivo. Mas a minha fé diz que sofrer por Cristo é uma graça sem tamanho. Bem-aventurados sereis, felizes sereis, quando vos perseguirem, vos maltratarem, vos caluniarem e fizerem todo o mal contra vós, por causa de mim e do Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa. São João Crisóstomo tem uma homilia que a igreja colocou exatamente para o dia de hoje, na liturgia das horas, que é uma homilia sobre o sofrimento, a beleza e a grandeza do sofrimento. E São João Crisóstomo, citando São Paulo, ele diz: o que no presente é insignificante e momentânea tribulação. Isto é, São Paulo, ele quando cita o sofrimento, e ninguém aqui vai dizer, São Paulo está dizendo isso porque ele não sabia o que era sofrer. Você pode dizer isso a respeito do padre que está aqui no púlpito pregando. O padre está falando isso porque ele não sabe o que é sofrer. Mas dizer isso de São Paulo, não. Ninguém vai ousar dizer, conhecendo os sofrimentos pelos quais ele passou e pelos quais passaria, derramando o seu sangue. Pois São Paulo, então, em meio aos sofrimentos da sua vida, ele diz: os sofrimentos são insignificantes e momentâneos. Insignificantes por quê? Porque comparados com a glória futura, é insignificante. É o mesmo que perder R$1.000, R$10.000, R$100.000, em comparação a você ter uma vida inteira de riqueza, com todo o luxo que o dinheiro puder comprar. Ora, R$100.000 em relação a todo o dinheiro que você pode receber, R$100.000 não é nada. Então São Paulo está dizendo o quê? O sofrimento, se você considerar o sofrimento em si, ele é grande. Se você ficar com os olhos fincados apenas na sua vida, o sofrimento vai ser aterrorizador, vai ser esmagador. Porque se você não tira os olhos da carne, isto é, se você não tira os olhos apenas dessa sua pequena vida, o seu sofrimento vai ser terrível, com 10 R's, terrível. Mas se você volta os olhos para a glória que Deus tem reservada para você, você vai dizer: o sofrimento é insignificante, o sofrimento não é nada. Por quê? Comparado com a glória futura reservada para nós. São Paulo diz isso. Os sofrimentos, Romanos capítulo 8, versículo 18. Os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Mas ora, meus santos, se nós não estivermos imbuídos desta sabedoria, nós podemos repetir com a boca, mas isso não tocará o profundo da nossa alma. Então São Paulo, sabendo que os sofrimentos,
comparados com a glória futura, são insignificantes. Mas ele não diz apenas insignificantes. Os sofrimentos são insignificantes e momentâneos. Está aqui citando 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Os sofrimentos são insignificantes. Aí você faz menção a Romanos, capítulo 8, versículo 18. E momentâneos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Por quê? Momentâneos por quê? Porque no máximo eles duram esta vida. E a glória, a eternidade. A glória é por toda a eternidade. E se a vida, imagine, se você comparar, vamos aqui fazer uma comparação material. A sua vida, você pode fazer uma comparação que seriam alguns passos que você dá daqui do altar até a porta da igreja. Talvez uns 30 passos. E a eternidade? A eternidade, 1000 voltas ao redor da terra. 1000 vezes mais. E 1000 vezes mais. E 1000 vezes mais. Porque, desculpe-me aqui a redundância, a eternidade, isso é um pleonasmo, tá? A eternidade é eterna. A eternidade não tem fim. E é por isso então que São Paulo diz que os sofrimentos são insignificantes e momentâneos. E São João Crisóstomo cita isso e depois ele vai explicando na sua homilia essa realidade. E nós precisamos, meus santos, imbuir, nós precisamos mergulhar a nossa mentalidade nesta sabedoria para que nós nos convertamos, para que nós mudemos de mentalidade, metanoia, né? Não é conversão, para que nós mudemos de mentalidade e aí vejamos o quê? Que é algo totalmente diferente, que é algo, que o sofrimento neste mundo, ele é momentâneo, que o sofrimento neste mundo, ele é insignificante comparado à glória, e o sofrimento neste mundo é o quê? É o meio que Deus nos concede para amá-lo mais e nos enchermos de glória. Então hoje, imagine, quer dizer, quase, né, já que ele morreu, foi martirizado em 1570, nós estamos há quase 500 anos da morte dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros, e nós ainda nos recordamos dele, e muito mais gloriosos, eles estão no céu. Que a nossa glória não serve de muita coisa, né? Mas não serve para eles, serve para nós, porque nós olhamos para eles e nos admiramos. Mas a glória que verdadeiramente importa é aquela glória que se recebe no céu. É aquilo a respeito do qual São Paulo fala: combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé, resta-me agora receber a coroa de glória imacessível. Receber a glória de Deus, receber a felicidade de Deus. Mas não apenas isso. Quando o beato Inácio de Azevedo foi a Roma pedir ao Papa para levar consigo uma cópia do ícone de Nossa Senhora como sinal de proteção e fecundidade, isto é, Nossa Senhora não apenas os protegeu no sofrimento. Porque, meus santos, Deus pode nos proteger do sofrimento ou no sofrimento. Deus pode nos livrar do sofrimento ou nos livrar no sofrimento. Deus nos livra do sofrimento quando Ele não permite que o sofrimento nos aconteça. Mas Deus nos livra no sofrimento quando, mesmo sofrendo, permanecemos firmes na fé. Quando mesmo sofrendo, nós, imbuídos pela sabedoria do alto, nós não perdemos a visão sobrenatural, a visão das coisas celestes, a visão das coisas que não passam. Quando mesmo no sofrimento, o nosso coração continua ardendo de amor a Deus,
e nós queremos ainda amá-lo mais e até mesmo sofrer mais se isso fosse necessário. E isso não é apenas para os santos, isso é para todos nós. Talvez, muito provavelmente, não ainda, por enquanto, não derramando cruentamente o sangue, mas em meio às dificuldades da nossa vida, permanecendo firmes em nosso Senhor. Em meio às contrariedades da vida e não levantar reclamações para Deus. Isto é, quantas vezes nós perdemos graças e oportunidade de amar a Deus se nós ficássemos de bico calado, se nós não ficássemos lamentando e reclamando, se nós repreendêssemos aqueles pensamentos que ficam insistindo: ah, meu Deus, parece que Deus não ouve a minha prece. Ah, meu Deus, bem que Deus poderia me livrar desse problema. Quando você pode dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, que a tua vontade seja feita na minha vida. Pois bem, este é o primeiro aspecto, isto é, Nossa Senhora ouviu a prece de Inácio de Azevedo, quando ele pedia proteção, e agarrado ao ícone, morria, depois de ter recebido uma machadada na cabeça e ter sido jogado ao mar. Mas Nossa Senhora dele cuidava e do seu grupo também, que na fé, no amor à igreja, morreu, derramando o seu sangue e fecundando as sementes no Brasil. Porque você pode dizer: ah, padre, mas eles vinham para o Brasil, eles vinham evangelizar o Brasil, e tão longe do Brasil eles morreram. A missão foi perdida, a missão não foi alcançada. Não, meus santinhos, porque aquela morte, aquele sofrimento vivido na fé e oferecido, porque eles vinham para o Brasil e eles morreram pelo Brasil. Pois bem, aquele sofrimento não foi em vão, porque é interessante, eles morrem em 1570, em 1574, já 4 anos depois apenas, já estavam celebrando, eles nem tinham sido ainda beatificados, já estavam celebrando missa em ação de graças pelo sangue derramado por eles, porque os missionários que estavam aqui viram que algo de sobrenatural tem acontecido, porque as conversões começaram a aumentar assim milagrosamente. As pessoas se convertiam com muito mais facilidade. O ministério dos missionários o ministério tinha sido abençoado, e eles viram que aqueles frutos que eles estavam tendo eram devidos àqueles sofrimentos suportados por aqueles que os tinham antecedido. Meus irmãos, isso aqui também nos mostra de que nós podemos oferecer a Deus os nossos sofrimentos pela conversão dos pecadores. Nós podemos oferecer os nossos sofrimentos pelo bem da nossa igreja. Nós podemos oferecer os nossos sofrimentos pela conversão dos nossos filhos. Nós podemos oferecer os nossos sofrimentos pela fecundidade do ministério dos nossos padres. Nós podemos oferecer os nossos sofrimentos pela fidelidade dos sacerdotes, para que eles sejam fiéis, para que eles sejam santos. E nunca se esqueça: ah, padre, mas se oferecer para tanta gente assim, vai ficar apenas uma gotinha para cada um, né? Então é melhor eu oferecer só para os meus filhos, porque eles estão precisando mais. Meu santinho, lembre-se, uma chama, eu sempre gosto de usar essa imagem. Eu tenho aqui uma vela acesa. Com esta vela acesa, eu posso acender uma outra vela, ou eu posso acender mais 100 outras velas, e é a mesma chama. Então quando você une os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, os seus sofrimentos, eles ganham o valor infinito dos sofrimentos de Cristo, e que podem ser aplicados a uma multidão de pessoas. Então imagine que a morte daqueles 40 homens, que sequer, Inácio
de Azevedo já tinha vindo ao Brasil. Os outros companheiros sequer tinham pisado aqui no Brasil, mas eles morriam pela evangelização no Brasil, que se tornou tão mais fecunda com o derramamento do sangue, com o sofrimento oferecido, do que seria se os 40 aqui tivessem chegado e saíssem pregando. Percebe aqui, meus santos, nós às vezes achamos que a nossa ação, ela é que vai fazer, quando na verdade é a graça de Deus. Então, com o sangue derramado por aqueles 40 homens, a evangelização no Brasil ganhou muito mais do que se eles aqui passassem 80 anos pregando o evangelho, cada um. Se aqueles 40 passassem, além da idade que tinham, mais 80 anos evangelizando, eles não fariam o que Deus, por meio deles, fez, por meio daquele sacrifício oferecido por amor. Peçamos, meus santos, neste sábado, neste dia dedicado sempre a Nossa Senhora, agarremo-nos a ela também, como o bem-aventurado Inácio se agarrou e morria, e peçamos a ela que nos conceda esta sabedoria. Peçamos a ela que nos ensine a sofrer. Nós católicos precisamos aprender a sofrer. Se você não precisa, isso aqui é um conselho inicial, você não precisa sair procurando os sofrimentos. Quando você ficar bem santo, você vai até procurar, tá? Mas tá bom, vamos iniciando. Você não precisa procurar os sofrimentos, mas você precisa aprender a sofrer como um cristão. E um cristão, um católico de verdade, um cristão de verdade, ele só saberá sofrer de verdade se unido a Jesus e a Virgem Maria aos pés da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.